Gostaria de começar este vídeo dizendo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque seja a hora que você possa ter a disponibilidade de ouvi-lo, nós estamos lhe cumprimentando em nome de Jesus. E aqui nós estamos, mais uma vez, para que neste domingo, primeiro domingo de maio, um tempo para nós que é histórico. Todo esse ano, ele se torna um ano histórico, porque muitas coisas estão acontecendo. Inclusive nós, utilizando-se deste meio para chegar até a sua casa, para lhe desejar um dia verdadeiramente abençoado na presença do Senhor e, ao mesmo tempo, por meio da palavra de Deus, lhe trazer um pouco de conforto, consolo, esperança, ânimo. E é isso que nós precisamos nesses dias que estamos vivenciando. E gostaria de começar fazendo uma leitura que se encontra lá no Salmo de número 42, os versos de 1 a 5, que diz assim a palavra do Senhor: Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vamos orar. Nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo descanso do dia passado, da noite passada. E que durante o transcorrer deste dia, nós possamos olhar para Ti, clamando ao Senhor pelas nossas vidas e de todos aqueles que nos são amados. Senhor, fala conosco durante esse tempo e que a Sua palavra ela venha de encontro às necessidades de cada um de nós e daqueles que possam vir a ouvir e ver este vídeo, ó Deus. Abençoa a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. É bem interessante essa passagem do Salmo 42, porque aqui vai mostrar um anseio, um desejo, uma expectativa de Deus, e o quadro que apresenta aqui é um momento de sequidão, de estio. Olhando e analisando, eu fiquei a pensar esse tempo que nós estamos vivendo, praticamente sem podermos ir desfrutar daquele momento de comunhão com os irmãos na casa do Senhor, praticamente isolados em nossas casas, se comunicando pelos meios, pelos recursos que nós temos, mas privados verdadeiramente da comunhão, do toque, do abraço. E sabendo nós que Deus, além de nos falar pela sua palavra, mas muitas vezes Deus também usa um irmão, que nos traz uma palavra de exortação,
que muitas vezes coloca a sua mão sobre o nosso ombro, né? Ou nos aperta, né, em seus braços. E tudo isso está fazendo falta, né? Eu acredito que a todos nós. E a figura do salmista é da corça que suspira, ou seja, que almeja, que deseja. E talvez seja esse o seu desejo, né? De que a vida volte à normalidade, que amanhã a nossa expectativa seria que nós iríamos acordar cedo, iríamos pegar o nosso transporte, né? E iríamos para o nosso trabalho, seja ele qual for. Uma coisa também, esse tempo de reclusão, né, pode estar sendo uma bênção, onde você pode estar tendo a oportunidade de se relacionar mais com Deus em profundidade, ou devido às expectativas podem fazer com que você esteja se sentindo completamente sozinho. E talvez o desejo da sua alma de ir ao encontro, de desejar encontros. E o salmista ele usa como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As nossas almas estão desejosas. Que nós nunca possamos nos fartar de Deus. Sempre haja em nós esse desejo desse Deus, da presença desse Deus, né? Então, nesses dias de espera, em que aguardamos sim as coisas voltarem à sua normalidade habitual, a ansiedade se faz presente na vida de muitos de nós. Muitos de nós certamente estão vivendo essa ansiedade, mas eu lhe digo, não se deixe vencer por ela. Não se deixe abater por ela. Lembre-se que até dentro dessa analogia tem uma passagem lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Aqui fazendo uma analogia, porque ele começa falando da corça, né? Que deseja as águas, que suspira, né? Que aspira para sorver o alimento, né? Ou seja, a água que nutre o seu corpo. Irmãos, que nós possamos ter sempre esse desejo por Deus. E esse é um tempo demasiadamente apropriado para nos satisfazermos em Deus. Não desperdice esse tempo. Aproveite esse tempo que Deus está lhe dando, que Deus está nos dando, para aprimorar a nossa intimidade com o Senhor. Esse, poderia dizer, é um tempo de Deus. É o tempo que Deus está dando a nós, sua igreja, seu povo, a humanidade como um todo, para refletir, para pensar. Então, como a corça suspira pelas correntes das águas, aí o salmista ele chega e diz: por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você tem desejado Deus como Deus deseja você? O desejo de Deus por nós é tão intenso que Ele ofereceu o seu Filho Jesus na cruz para que eu e você pudéssemos ter uma comunhão com Ele. Um dia nós perdemos essa comunhão, como diz a Bíblia lá em Adão. Mas em Cristo Jesus, essa comunhão ela tornou possível.
E muitas vezes nós, mesmo seguidores de Jesus, tiramos o nosso olhar dele e colocamos o nosso olhar em tantas outras coisas, coisas tão passageiras, coisas muitas vezes que não têm tanto valor ou nenhum valor. E aí Deus nos dá um tempo como esse. Um tempo onde nós estamos privados, irmãos, da companhia um do outro. Mas nós não estamos privados de Deus. Talvez o que faça você ou eu mesmo ficar um tanto angustiado, ficar um tanto ansioso, é porque nós estamos olhando para os lados. Possivelmente, poucas vezes, nós estamos olhando para o alto. Talvez nós não estejamos aproveitando como deveríamos aproveitar esse tempo a sós com Deus, onde nós literalmente estamos obrigados a ficarmos em casa. Mas a ficar em casa não há motivo para nos isolarmos de Deus. Então, o meu e o seu chamado nesse tempo é para satisfazer os nossos anseios no Senhor, em comunhão com Ele. É matar esse desejo que o salmista diz: por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E aí ele diz no versículo 2: a minha alma tem sede de Deus. Olha, que interessante. Se a minha e a sua alma tem sede de Deus, esse é o tempo mais do que apropriado para matar essa sede. Porque Jesus, ele é aquele que mata a nossa sede, a sede da alma. Então, busque o Senhor. Certamente, aqui na avaliação do salmista, ele está enfrentando uma terrível seca divina. O mais interessante é que nesse período, no nosso estado, no nosso Ceará, é um período de muitas chuvas, para a glória de Deus. Mas as chuvas que caem não impedem a secura da sua alma, do seu coração, da sua vida. Porque somente Jesus, a água viva, é que pode matar essa secura, né? Então, um dos grandes desafios nossos é esperar em e por Deus. Dá para entender? Esperar em Deus e por Deus. Nós não podemos esperar no homem. Nós não podemos esperar em coisas perecíveis. Mas nós somos chamados a esperarmos no Deus eterno. Porque Ele faz as coisas ao seu tempo. Então, muitas vezes eu não posso saber qual a razão da sua ansiedade, quais os motivos que têm lhe levado a estar passando por sofrimentos, ou até mesmo, por que não falar, até mesmo em um tempo depressivo. Talvez essa confinação que está sendo imposta a nós possa estar causando isso. Mas porque talvez nós estamos com o foco errado. Se nós olharmos para esse tempo como a grande oportunidade que está nos sendo dada como povo de Deus para saciar a nossa sede desse Deus. Anteriormente, talvez nós estávamos dizendo que nos faltava tempo. Justificávamos muitas vezes a nossa aridez espiritual porque estávamos sobrecarregados com tantas coisas. E agora não tem nada a não ser você
o tempo e Deus. Você, o tempo e Deus. E esse é o tempo de Deus para que nós possamos verdadeiramente descansar e esperar nele. Então é preciso lançar sobre o Senhor o seu descontentamento, o seu desânimo, o seu desespero e sofrimento. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra lá em 1 Samuel, e eu acredito que muitos dos irmãos já leram essa passagem, mas eu gostaria de compartilhar nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 10 a 18. Escute só um pouco, o que aqui nós vamos narrar, segundo a palavra de Deus. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Dá para a gente ver aqui nessa narrativa a situação de Ana, o seu sofrimento interior. Então ela ia ao templo, e ali ela orava, suplicando a Deus, pelo desejo que havia em seu coração. Possivelmente alguns de nós, ou todos nós, temos alguns desejos que gostariam que eles fossem satisfeitos. O desejo de Ana era tirar de sobre si a vergonha de não poder ser mãe. E ela desejava muito, muito tirar essa vergonha sobre ela, ao ponto de clamar ao Senhor. Eu não sei o que sua alma tanto deseja, mas possivelmente olhando para o exemplo de Ana e alguns aspectos que esse desejo, esse intenso desejo lhe causou. Então, o que diz o versículo? Que levantou-se Ana e com amargura de alma. Talvez você esteja com amargura de alma também. E talvez
Em vez de ter a atitude de Ana, você está olhando para os lados. A atitude de Ana foi se curvar diante de Deus e ali expor a amargura da sua alma. E ali ela chorava abundantemente, que denota a tristeza que a estava abatendo. Mas ela tomou também uma atitude, e é isso que muitas vezes nós precisamos fazer, tomar atitude. E qual foi a atitude de Ana? Ela fez um voto a Deus, ou seja, ela assumiu um compromisso com Deus. Eu acredito que um dia você fez um compromisso de seguir a Cristo e tem se empenhado nesse propósito, mas que muitas coisas em sua volta têm dificultado isso e talvez cooperado para que o seu olhar não esteja voltado para o Senhor. E o voto de Ana é esse aqui que ela fez, né? De que se Deus atentasse, né, benignamente para a aflição dela e se lembrasse dela, né, não esquecesse dela, tudo isso era o desejo dela, né? E que se Deus lhe concedesse um filho, né, um filho homem. Mas interessante, no seu desejo tão grande de ter uma criança no colo, mas ela assume o compromisso com Deus de dar aquela criança ao Senhor. Ou seja, ela queria tirar um peso sobre ela, que naqueles dias, a mulher que não dava a luz a uma criança, ela era vista, ela era considerada como uma pessoa amaldiçoada, digamos assim. Ela não tinha a bênção de Deus. E Ana queria tirar essa vergonha dela, ao ponto de que aquilo que ela mais queria, ela ao mesmo tempo queria colocar inteiramente, totalmente nas mãos de Deus. Muitas vezes nós também temos pedido coisas ao Senhor e talvez, como diz lá no livro de Tiago, que nós pedimos coisas ao Senhor e pedimos mal. Pedimos para usar de maneira tão indevida, né? Para gastar, né, em nossos prazeres. Ana queria um filho e ao mesmo tempo ela já se dispõe a consagrar, a entregar essa criança ao Deus Todo-Poderoso. Que tudo que nós possamos adquirir de Deus seja ao mesmo tempo consagrado a Ele, dedicado a Ele. E ela diz que aquele menino, todos os dias de sua vida, ele iria realmente servir ao Senhor. Mas algo ali acontece bem interessante, que o sacerdote do dia, que era Eli, viu ela se demorando, né? A demora dela naquela posição, e onde não ouvia voz nenhuma, apenas os lábios a se movimentar, inquietou o sacerdote, e que chegou até mesmo pensar que ela estivesse embriagada, né? Porque Ana falava, né, só no coração com o Senhor. E aí, o sacerdote, claro, o ser humano, assim como nós, pastores, nem sempre podemos compreender totalmente a dor que está lá no fundo da sua alma, no seu interior, porque só Deus conhece. E aí ele fala sobre algumas coisas, né? E aí a Ana diz: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, né? Então, muitas vezes, talvez esse tempo é o tempo para que você possa ver
procurar compreender o que tem atribulado a sua alma. Então esse é um tempo também para você olhar isso, orar a Deus e pedir que Deus tire aquilo que esteja lhe atribulando. Peça ao Senhor aquilo que você sente que é sua necessidade, mas não peça de modo egoísta, né? Então, assim, em Deus nós temos que ter confiança, né? Temos que saber esperar. Não podemos nos deixar vencer pela ansiedade. E aí é que nós poderíamos pensar na exortação do apóstolo Pedro, que está lá em 1 Pedro 5:7, quando ele diz assim: lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Já pensou? Como isso é tremendo mesmo. Deus não se omite. Deus se dispõe a receber toda a nossa ansiedade. Lance sobre a cruz de Jesus. É preciso lançar sobre o Senhor, né, o seu descontentamento. Tome a atitude de Ana. Se curve diante de Deus. Se não vai falar de maneira que outras pessoas possam ouvir, mas fale da intimidade do seu ser para Deus. E Deus certamente ouvirá. E Deus está pronto para ouvir, para receber o seu descontentamento. Deus está disposto a receber o seu desânimo, o seu desespero, o seu sofrimento. Porque Deus deseja e quer ver a sua disposição de confiar nele, de depositar a sua confiança nele. Não é nas suas forças, não é no conselho dos homens muitas vezes, mas confiar nele. Então, olha para a palavra de Deus, olha para aquilo que Deus tem dito para nós. Então o salmista, ele diz que além da alma dele ter sede de Deus, do Deus vivo. Isso é importante, do Deus vivo. E aí a expectativa dele era: quando irei e me verei perante a face de Deus? E aí eu vou lhe dizer, Deus sempre está diante de nós. Talvez nós aqui não temos conseguido contemplá-lo em tempo devido. Nós nos deixamos ou permitimos que a nossa visão seja embaçada pelo descontentamento, pelo desânimo, pelo desespero e pelo sofrimento. E essas coisas nos impedem de contemplar Deus. O salmista, ele estava fazendo essa pergunta: quando irei e me verei perante a face do Senhor? Você lembra que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, e que isso tem validade para nós também? Que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus conosco. Emanuel. Esse é um dos nomes de Jesus. Emanuel. Deus conosco. Ele está diante de nós e disposto a receber tudo aquilo que está lhe sobrecarregando, que está muitas vezes afundando a sua alma. O nosso exercício da fé é que tem sido inadequado, é que não tem sido como era para ser. E aí o salmista, ele ainda fala um pouquinho, né?
No versículo 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Perceba que a maneira como nós nos enfrentamos as situações desta vida, ou depõe a favor ou contra o nosso próprio Deus. Porque as pessoas, aqui a cena é como se as pessoas estivessem lhe vendo, e elas estão nos vendo. As pessoas estão vendo o nosso movimento. As pessoas estão observando o movimento da igreja do Senhor hoje. Possivelmente algumas pessoas estão inquietas, porque as portas dos templos estão fechadas. Os irmãos, como se de repente sumiram. E talvez algumas pessoas dizem: onde é que está o Deus deles? E eu posso dizer: nosso Deus, ele se encontra aonde você está. Ele vem de encontro à minha e à sua necessidade. E por isso que nós não podemos nos entregar ao desespero, à ansiedade, ou sermos esmagados pela depressão. Então ele diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Não se alimente das lágrimas. Alimente-se de Deus. Alimente-se da palavra. Não permita que as pessoas ponham dúvida onde o seu Deus está. Em meio à dor, ao sofrimento. Esse é um tempo para se regozijar em Deus. Possivelmente as pessoas podem até dizer que estamos loucos, porque também não é comum alguém que está passando por uma necessidade, seja ela qual for, aos olhos da pessoa, talvez o mais natural seria as lamentações, mas a nós, homens e mulheres de Deus, em meio ao sofrimento, à dor, ao caos, nós podemos elevar as nossas vozes de louvor e gratidão no Senhor. Porque Ele é a nossa água viva. Ele é o alimento de nossas almas. E aí o salmista, ele volta um momento contemplativo por conta das pessoas fazerem a pergunta: o teu Deus onde está? Aí ele volta à memória, no versículo 4 ele diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, e como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. E aqui demonstra que ele era um daqueles motivadores, e que com alegria ia em multidão, guiando as pessoas, orientando as pessoas para a casa de Deus. E eu vou dizer para você que nos escuta neste dia: não perca isso. Sejamos nós esses motivadores dispostos a guiar as pessoas para a casa de Deus. Não necessariamente para os prédios, mas para a presença do Senhor. É o que nós estamos tentando fazer quando nos dispomos a estar gravando um vídeo como esse. O meu desejo sincero do meu coração é que você, mesmo na sua casa, ou aonde quer que você esteja, sinta-se na casa de Deus. Porque Deus, diz a palavra dele, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo de Deus é em qualquer lugar onde nós nos dispomos a encontrá-lo.
Deus é a nossa própria morada. Por isso que é em qualquer lugar. É muito gostoso para quem pode desfrutar da comunhão de um lugar específico, de um templo, de uma igreja. É bom a comunhão com os irmãos. Isso nos faz falta também. Isso é ser igreja também. Mas jamais devamos perder de vista essa ideia da casa de Deus. A casa de Deus é onde você encontra Deus. É onde você tem comunhão com Deus. É onde você sente a presença real de Deus. Então o salmista, por conta da situação aqui, ele relembra. Então, faça parte, né, das pessoas que passavam com a multidão. Conduza a multidão, né, guie a multidão para a casa de Deus. Essa é a responsabilidade nossa, povo de Deus, homem e mulher de Deus. Então, que possamos usar desse tempo para isso. Mesmo que eu não possa lhe ver, eu não posso apertar sua mão, eu não posso lhe dar um abraço, mas eu posso dizer: Deus está aí com você. Então faça desse momento o melhor momento e sinta-se na casa de Deus. Contemple esse Deus. E ainda eu gostaria de ler o versículo mais que ele diz assim: em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estar na presença de Deus produz isso. Gritos de alegria, satisfação. E uma alma festiva, uma alma alegre, ela não se deixa vencer pelo desânimo, pelo enfado, pelo desespero, pela depressão. Porque só a presença de Deus, a verdadeira presença de Deus, nos causa essa festa interior, capaz de nos levantar e nos fazer prosseguir. Então, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. As portas das igrejas estão fechadas, mas o povo de Deus está vivo. Muitas coisas acontecendo, muitas coisas sendo feitas pelo povo de Deus, numa demonstração de amor ao seu semelhante, de amor ao próximo. Quantos dos nossos irmãos não estão usando desse recurso que eu estou tendo agora para levar a palavra para a alma? Mas eu quero lhes dizer que também nesse mesmo tempo nós temos muitos irmãos, homens e mulheres dedicados a Deus, que estão trabalhando de forma voluntária para recolher alimentos nas portas dos supermercados, para poder distribuir com aqueles que não estão apenas carentes da palavra, mas também carentes do alimento para o corpo. Isso é demonstração da Igreja Viva de Deus. E eu louvo ao Senhor por cada irmão que está envolvido nisso. No nosso país todo e em muitas partes do mundo. Essa é a Igreja do Deus vivo. E eles fazem isso de forma espontânea, motivado pela alegria de saber que estão servindo a Deus, né? E aí o versículo 5 do Salmo, aí ele faz as seguintes perguntas, né? É como se agora ele olha e diz: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, interessante essas perguntas. Se você está diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é a água viva,
Então por que estás abatida, ó minha alma? Levanta, se dispõe, olha para o alto. Por que você está perturbada dentro de mim? E aí vem o conselho. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você tem certeza que Deus é seu? Você tem a convicção que Deus é seu? Então, não se deixe abater, não se deixe perturbar por qualquer que seja a razão, por qualquer que seja as circunstâncias. Não permita, não se deixe vencer por nada deste momento que nós estamos passando. Eu sei que nós estamos lidando com momentos terríveis, com percas de vidas. Eu sei disso. Eu entendo muito bem disso. Mas o foco é olhar para Deus. Então eu lhe digo, nada nesta vida deve tirar o nosso desejo por Deus. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lá no Salmo 36, os versos 8 e 9. Desculpe. Ele diz assim: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. É isso que Deus nos dispõe. Então, aqui no Salmo 36, o salmista diz isso para a gente. Nós temos abundância na casa do Senhor. Abundância. Torrentes das tuas delícias. O Senhor nos dá a beber. Não tem nada mais saboroso, mais prazeroso do que a vida no Senhor. Do que uma vida que desfruta da certeza dessa presença de Deus. E aí ele diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz. Ou seja, através da presença de Deus, nós podemos ver as coisas de maneira clara. Contemplar as coisas como de fato são. E ainda gostaria de compartilhar com meus irmãos também outra passagem que se encontra lá em Isaías, no verso 41, no capítulo 41 e no verso 17. Ele diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Promessa de Deus, irmãos. Onde eu e você podemos descansar. Né? Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então confia que o seu desejo por Deus é saciado através do próprio Deus. E muitas vezes esse meu e seu desejo é resultado da nossa dificuldade de percepção desse próprio Deus. E eu gostaria ainda de compartilhar lá no
No Evangelho de João, capítulo 4, verso 10. Naquele momento onde Jesus pede água à mulher no poço, né? E aí Jesus diz para ela o seguinte: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, é o próprio Jesus, a água viva, a água que jorra constantemente, né, para todo sempre. E ainda lá no versículo 14 do mesmo capítulo, o Senhor Jesus falou para aquela mulher e continua falando para nós. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós temos Jesus, nós não teremos mais essa necessidade, como apresentado lá pela costa, suspirando pelas torrentes de água. Nosso suspiro hoje é por Jesus, a água viva. E Ele já está presente desde o momento em que nós o confessamos como nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vem de encontro às nossas necessidades, aquele que diz que devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que tenta abater nossa alma, lança sobre Ele, porque Ele diz que tem cuidado de nós. Então é nesses cuidados de Deus que podemos encontrar descanso, que podemos verdadeiramente passar por esses dias tão difíceis, mas passar de uma maneira mais tranquila, mais confiante, e sabendo que esse tempo que estamos vivendo vai passar, mas o nosso Deus, o Jesus eterno, o Jesus da glória, não passa. Ele sempre está presente na minha e na sua vida. E que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações neste dia. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela sua palavra. E que esta palavra ela possa ir de encontro aos corações daqueles que neste momento estejam se sentindo abatidos, aqueles que estão abalados, estão desanimados. Senhor, que o teu Santo Espírito fale aos corações, revele-se aos corações, e que eles possam ouvir a sua doce voz dizendo: eu estou convosco, descansa em mim, porque o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha de sustentação. Por isso, Pai, é que nós te oramos, é que nós agradecemos por nossas vidas estarem guardadas em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Deus. A nós só resta dizer o nosso muito obrigado pela a sua disposição
de dar esse tempo para ouvir essa palavra, a palavra de Deus, e que a palavra de Deus verdadeiramente encontre guarida em cada um dos corações que podem ouvir, né, e ver este vídeo. Que o Senhor lhes abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo, se Deus assim quiser. Amém.